professor Jean Pedro de Oliveira Souza, sou professor de matemática do Colégio José de Anchieta e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre multiplicação de matrizes. Nós vimos nas aulas anteriores o que é uma matriz, como construir uma matriz a partir da sua genérica, né? O A, I, J, I é linha, J é coluna, como encontrar os elementos da matriz. E aí, a partir disso, nós efetuamos as operações com matrizes, adição de matriz, subtração de matriz, multiplicação de um número real por matriz, e hoje nós vamos aprender sobre multiplicação entre duas matrizes, tá bom? Então, eu coloquei esse exercício aqui, esse exemplo para nós fazermos, que diz assim: dados A, uma matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B de ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, e eu peço para que calcule A vezes B, a matriz A vezes a matriz B. Então, antes de nós multiplicarmos as matrizes, eu quero deixar duas observações aqui que eu considero importante. A primeira delas, então, observações. Observações que eu considero muito importantes. A primeira observação, na verdade, é a condição de existência para que haja multiplicação entre duas matrizes. Só poderei multiplicar duas matrizes se e somente se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, então é possível efetuar a multiplicação. Então, a observação é: só será possível multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda. Então, a condição de existência para que se possa multiplicar duas matrizes é essa: o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E a segunda observação é que a matriz resultante, porque ao multiplicar duas matrizes eu vou encontrar uma nova matriz. Essa nova matriz que eu encontrei, essa matriz resultante, ela vai ter o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda, ok? Então, a matriz resultante, o resultado da multiplicação entre duas matrizes é uma nova matriz, e essa nova matriz terá o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, tá? Então, no caso, na multiplicação dessas duas matrizes, a matriz resultante dessa operação vai ter 3 linhas e 2 colunas, tá ok? Então, agora nós vamos falar como multiplicar essas duas matrizes. Eu vou apagar aqui para que possamos efetuar os cálculos. Então aqui diz assim,
Dados a matriz A, 3, 2, 5 e 0, 1 e 4, 3, 1, 6 e 2. Lembrando que esse elemento 3 é o A11, o elemento 2 é o A12, o elemento 5 é o A21, o elemento 0 é o A22, esse elemento 1 aqui é o A31 e esse elemento 4 é o A32, ok? Matriz B, o elemento 3 é o B11, o elemento 1 é o B12, o elemento 6 é o B21 e o elemento 2 é o B22. Então eu vou efetuar a multiplicação A vezes B. Então eu represento a multiplicação A vezes B igual. E aí eu vou multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz e vou encontrar o primeiro elemento da matriz resultante. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então isso vai acontecer assim: 3 vezes 3, então 3 vezes 3, mais 2 vezes 6. Está multiplicado a primeira linha pela primeira coluna. Agora eu preciso multiplicar aquela mesma linha pela segunda coluna da segunda matriz. Então eu já não vou multiplicar por essa daqui, vou multiplicar por essa. Então eu tenho 3 vezes 1, então aqui 3 vezes 1, mais 2 vezes 2, ok? Então multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, fechei aqui a matriz. Agora eu vou multiplicar a segunda linha, então eu venho aqui, ó, apago a seleção que eu fiz. A seleção aqui que eu fiz, olha. Eu peço sempre para que selecionem a linha e a coluna que está sendo multiplicada para não se perder, tá? Então agora eu vou pegar a segunda linha e vou multiplicar pela primeira coluna para encontrar o primeiro elemento da segunda linha. Então 5 vezes 3 mais 0 vezes 6. Agora, pego a segunda linha, e multiplico pela segunda coluna, do mesmo modo que eu fiz com a primeira linha, ok? Então, pego a segunda linha e multiplico pela segunda coluna. Então, 5 vezes 1 mais 0 vezes 2. E faço a mesma coisa agora com a terceira linha. Então faço a terceira linha pela primeira coluna, 1 vezes 3, mais 4 vezes 6. Pego novamente a terceira linha e vou multiplicar pela segunda coluna. 1 vezes 1, mais 4 vezes 2. Agora eu efetuo as multiplicações e depois somo os resultados. Então eu tenho 3 vezes 3 é 9, mais 2 vezes 6 é 12. Aqui eu tenho 3 vezes 1 é 3. E aqui eu tenho 2 vezes 2, eu vou só aumentar um pouquinho aqui. 3 vezes 1
3, mais 2 vezes 2, 4. Aqui embaixo, 5 vezes 3, 15, mais 0 vezes 6, 0. 5 vezes 1, 5, mais 0 vezes 2, 0. Aqui embaixo, 1 vezes 3, 3, mais 4 vezes 6, 24. Desse lado, 1 vezes 1 é 1, mais 4 vezes 2, 8. Agora eu vou somar os elementos que eu multipliquei. Eu vou apagar aqui em cima. Para que eu possa montar a matriz A vezes B. Então, A vezes B é igual 9 mais 12, 21. 3 mais 4, 7. 15 mais 0, 15. Aqui, 5 mais 0, 5. Embaixo, 3 mais 24, 27. E 1 mais 8, 9. Esse daqui é o resultado da multiplicação entre as duas matrizes A e B. E aí lembra que eu falei para vocês que a multiplicação entre essas duas matrizes é uma matriz com o número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Obrigado, até mais.